Bom dia, amigos. Desde a mais remota antiguidade, o homem busca incessantemente tudo aquilo que possa lhe trazer a satisfação, prazer ou bem-estar. Esses desejos parecem decorrer de uma lei natural, pois todo mundo quer ser feliz. No entanto, quem pode definir realmente a felicidade? Como é estar feliz? Alguns dizem, a felicidade não é deste mundo. Será mesmo impossível encontrar essa tal felicidade? A nossa entrevistada do programa de hoje, Líria de Matos Sobreira, está incumbida dessas e de outras questões sobre a felicidade. O nosso companheiro Paulo Mendonça vai nos falar de um livro que faz revelações inéditas sobre alguns diálogos de Jesus com seus apóstolos que os evangelistas não escreveram. Daqui a pouquinho. No bloco Literatura, também nos contará uma história mostrando a dificuldade de Allan Kardec na tarefa da elaboração da codificação espírita. Isso tudo e muito mais você terá a partir de agora. Está começando o programa Reflexões. Fique ligado. Em pesquisa realizada pelo jornal The Times, dos Estados Unidos, e a revista brasileira Isto É, foram relacionadas 1000 personalidades que fizeram o século XX. Dentre elas consta o nome do médium Francisco Cândido Xavier. Os critérios utilizados para a seleção dos indicados foram atuações nos campos filosófico, religioso e teológico. Mais uma vez, é reconhecido o grande trabalho do médium Chico Xavier. Psicólogos promovem estudos científicos da doutrina espírita. Um grupo de psicólogos paulista fundou a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, tendo como um dos objetivos a análise da problemática da personalidade humana à luz da temática espírita. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e logo em seguida o Paulo Mendonça vai nos falar a respeito de um livro que traz revelações muito interessantes sobre a vida do Cristo que não constam dos evangelhos. Nossa sugestão literária de hoje é a excelente obra de Humberto de Campos, recebida através da psicografia de Chico Xavier, intitulada Boa Nova. É um livro onde nos é apresentado os fatos da vida de Jesus. Muitos desses fatos não constam dos evangelhos e foram extraídos de pesquisas realizadas pelo autor espiritual. Encontramos neste livro, particularmente o capítulo 11, intitulado O Sermão do Monte, o discípulo Mateus Levi questionando junto a algumas pessoas que o procuraram quanto à viabilidade deles trabalharem com Cristo na seara do Mestre. Entretanto, fatos acontecem e Mateus faz com que essas pessoas abandonem a sua vontade. Entretanto, Jesus mais para frente, quando sobe ao monte, narra o Sermão da Montanha, nos trazendo as informações quanto ao reino dos céus, quando nos diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e etc. Boa Nova é um belo livro de leitura fácil e dinâmica. Pode ser encontrado em qualquer livraria espírita ou então na Feira do Livro Espírita, que será realizada de 13 a 22 de abril, na Praça Ari Coelho, no lado da Rua 14 de Julho. Você sabia que os termos espiritismo de mesa branca, baixo ou alto espiritismo são expressões incorretas, pois em verdade o que existe é simplesmente espiritismo, palavra criada para designar a doutrina codificada por Allan Kardec? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, necessitou de muita firmeza e determinação
para realizar a obra da codificação. E muitos foram os momentos de dificuldade. E hoje gostaria de trazer aos amigos de casa um caso bastante interessante. Então vejamos. Numa fria manhã, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estava triste, pois apesar do enorme sucesso que a publicação do Livro dos Espíritos alcançava, os recursos financeiros diminuíam e as perseguições gratuitas aumentavam. Nesse momento, o carteiro bate à porta e entrega um volume destinado ao professor Rivaio. Sem muito ânimo, ele abre o pacote, onde estava uma carta e um livro. Na carta estava escrito: Senhor Allan Kardec, com muita gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como conto minha história. Casei-me há 2 anos com Antoniette, minha companheira ideal. Vivíamos muito felizes, mas por causa de grave doença, ela veio a desencarnar rapidamente. E por muito amá-la, já não aguentava o desespero da sua ausência. Resolvi, então, cometer o suicídio, pulando no rio Sena. Seria fácil, uma vez que não sei nadar. Numa madrugada fria, fui até a ponte Marie, decidido a pular. Coloquei a mão sobre a mureta e eis que de repente algo caiu aos meus pés. Bastante irritado e ao mesmo tempo curioso, agachei-me para ver o que era. Era um livro. Peguei-o e consegui ler sob a luz de um lampião. Este livro salvou a minha vida. Leia-o você também. Assinado Alaohan. Movido por uma força superior, li a obra e posso dizer que minha vida mudou. Com gratidão, encadernei o volume que passo às suas mãos, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Constava ainda da carta o endereçamento do remetente e outras considerações finais. Allan Kardec desembrulha o pacote e vê um volume do Livro dos Espíritos ricamente encadernado, com letras escritas em ouro. Leu na primeira página a mensagem de Alaohan e logo abaixo escrito com letras firmes: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier. Não contendo a emoção, Allan Kardec enxuga uma lágrima teimosa que descia pelo canto dos olhos. Ergue sua cabeça olhando para o céu, que começava a deixar passar os primeiros raios de sol, e ora a Deus, renovando o desejo de trabalhar cada vez mais pela codificação espírita. Conta-se que havia um rei que, além do poder absoluto e da riqueza que dispunha, tinha tudo o que quisesse à mão. No entretanto, vivia extremamente infeliz. Por mais que tentassem os seus vassalos e os bobos da corte diverti-lo e propiciar o que houvesse de melhor para o soberano, de nada adiantava. Resolveu então fazer uma consulta ao grande sábio. Este, depois de tudo o que ouviu do monarca, pensou e o aconselhou: Vossa Majestade deve procurar até encontrar um homem feliz e tomar dele emprestada a sua camisa e vesti-la. Aí então Sua Alteza terá encontrado a felicidade. Despachou o rei inúmeros emissários por todo o seu vasto império e após muitas jornadas e muitas entrevistas não encontravam alguém que tivesse qualquer problema. Alguém que fosse realmente feliz. Resolveu então o próprio monarca sair à procura de um homem feliz. Depois de muito andar, a comitiva real parou em um sítio humilde, onde o sol escaldante, um velho lavrador empunhava seu arado no afã do plantio. Dorso nu, sol a pino e o suor a correr. Vendo aquele sacrifício de um homem já marcado pela rude lida e pela idade avançada, condoeu-se dele o rei, e pensando consigo mesmo: este homem deve ser muito mais infeliz que eu. O lavrador, ante a comitiva,
curvou-se humildemente, saudando Sua Majestade. O rei, notando que aquele homem demonstrava-se alegre, sorridente, indagou-lhe se era feliz. Sim, meu senhor, muito feliz. Aqui no meu sítio trabalho, tenho tudo o que preciso, respondeu o lavrador. O soberano desceu da sua luxuosa carruagem, abraçou o trabalhador e contou-lhe a sua história. Ao final, mais uma vez, pediu confirmação ao homem se era realmente feliz. Ora, majestade, toda manhã olho para o céu e agradeço a Deus por ser tão feliz. Então o rei, emocionado, pediu-lhe emprestada uma de suas camisas, ao que o lavrador respondeu: muito honrado ficaria ver Vossa Majestade vestida com a camisa deste humilde servo, porém, meu senhor, não posso atender-lhe. Eu não tenho camisa. Está aqui conosco hoje a Lila. Eu contei essa história, Lila. A Lila é a nossa entrevistada de hoje, a Liriaci Matos, né? Que a gente conhece por Lila. Exato. É lá da Casa de Sheila, Centro Espírita Casa de Sheila, trabalha com evangelização infantil, né? Então eu contei essa história para a gente introduzir o nosso assunto felicidade. Será que realmente a felicidade é tão difícil assim? Aquele monarca não tinha felicidade com tudo que tinha e o outro não tinha nada e era feliz? Como é que é isso, Lila? Alcides, a felicidade independe realmente daquilo que temos em termos de bens materiais, de poder. A felicidade é um estado de espírito e depende mais daquilo que fazemos, do bem que fazemos aos outros e também do nosso estágio evolutivo, da nossa compreensão, da compreensão que temos em relação à vida. É isso que traz a felicidade das criaturas. É isso então que diferencia, às vezes, de uma forma bastante marcante, uns muito felizes aparentemente, né? Porque a gente também não pode julgar. Exato. E outros às vezes estão infelizes. Então é o estado do espírito, não tem nada a ver com as coisas que rodeiam, né? Pode-se ser feliz chorando e também ser infeliz sorrindo. Então nós não podemos penetrar o interior da criatura, já se diz que coração é terra que ninguém anda, né? Mas a nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós fazemos ou transmitimos ao nosso semelhante. Ela depende basicamente dos nossos atos em favor de outrens. Quer dizer que então você poderia nos dar uma fórmula da felicidade, que é fazer a felicidade dos outros. Exato. Emmanuel nos diz, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, tão conhecido na literatura espírita, ele disse que a felicidade é uma construção a fazer e que o alicerce está em nós mesmos e que tudo aquilo que dermos a outrens nós receberemos centuplicadamente. Então a fórmula, né, Alcides, está aí, em fazer o bem sempre o mais que pudermos, porque esse bem com certeza nos voltará aumentado de muitas e muitas vezes. Quer dizer que o dinheiro, então, não traz felicidade definitivamente? Não, ele pode até contribuir para que tenhamos conforto, possamos também fazer a felicidade de outras pessoas com esse dinheiro, dar conforto a outras criaturas, mas, basicamente, não é ele que traz, e sim o estado de espírito, a compreensão que temos da vida. Agora, hoje nós vivemos assim um mundo bastante atribulado, a gente vê tanta injustiça, tantos crimes, tantos desatinos, e aí a gente lembra daquela mensagem, daquela promessa do Cristo, que os mansos herdarão a terra, e parece que a terra tem ficado cada vez mais difícil de se viver nela. Como é que se explica isso, Lila? Vejamos bem, o nosso planeta Terra é classificado no mundo espiritual como sendo um plano de provas e expiações. Ele se destina a servir de morada a espíritos que têm de aprender ainda a fazer o bem. Não somos nós, os habitantes da Terra, ainda espíritos já bondosos. Nós ainda estamos aprendendo e também estamos na escola aprendendo a amar. Essa é a destinação da Terra, que nos serve também de local de expiação de erros de encarnações passadas.
Mas então, onde está a felicidade? Existem mundos assim, felizes? Com certeza. A Terra é um mundo mediano. Há mundos mais infelizes, mais primitivos, e há também mundos mais felizes, em todas as gradações, até mundos completamente felizes. E nesse caso, naturalmente, os habitantes desses mundos, que seriam espíritos, de uma forma que a gente desconhece, eles seriam, então, espíritos felizes. Certamente, são espíritos que já fizeram por merecer esta felicidade. Bom, já agora... palmilharam muitos caminhos e já chegaram à felicidade através da lei de evolução, de progresso. Eles já conquistaram essa felicidade através das vidas sucessivas. Bom, agora eu te pergunto, a gente aqui na Terra vê os nossos filhos, vê um parente, vê até um amigo numa situação difícil, infeliz. Sim. A gente não consegue ser feliz vendo os nossos companheiros infelizes. Eu te pergunto então, esses espíritos que são superiores, mais evoluídos, como é que eles conseguem ser felizes vendo o sofrimento dos seus irmãos menores, que seríamos nós, habitantes aqui do planeta? Esses espíritos já atingiram a perfeição ou se aproximam muito dela, e eles já entendem que isso faz parte da nossa evolução. Esse caminho que nós estamos palmilhando hoje, por certo, eles também já o palmilharam. Então, eles sabem que deve ser assim para que conquistemos essa felicidade que hoje eles já estão vivendo. Então, eles nos auxiliam, nos orientam, sabendo que isso é passageiro, que perene mesmo é a felicidade que eles já estão vivendo. Quer dizer que então eles nos veem assim como a gente vê uma criança que às vezes chora por alguma coisa, o estudante que tem uma tarefa para realizar. Exato, como os pais que veem muitas vezes os seus filhos terem que passar por momentos difíceis, mas eles sabem que é necessário para esse aprendizado. Às vezes seguram o filhinho para tomar uma injeção dolorosa, sabendo que este é o remédio que eles necessitam para a cura. Muito interessante essa comparação. Bom, Lila, o nosso tempo está terminando. Eu deixaria as nossas câmeras para você levar a sua última mensagem àquela pessoa que se sente assim infeliz, aquela pessoa que fala assim, puxa vida, tudo o que eu faço não dá certo, eu não encontro a felicidade, só vejo problemas na minha frente, tenho doenças, minha família tem problemas e tal. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que esse estado de infelicidade certamente é merecido por nós e ele visa sempre o nosso bem. O Pai sempre nos envia provas ou lições para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. E se nós não merecemos essa infelicidade ou essa dificuldade passageira, certamente é o medicamento que o Pai está nos oferecendo para que progridamos, para que cresçamos em direção ao bem. É só nós nos ligarmos ao Pai, nos reforçarmos através da prece, que com certeza nós vamos nos sentir fortalecidos e esse momento vai passar e a felicidade com certeza vai visitar o seu coração. Lila, eu já ia terminar, mas agora você me deixou um gancho. Você me deixou um questionamento. Sim. Você disse que é preciso as pessoas às vezes sofrerem para alcançar essa felicidade e tal. Então, só para terminar, responda mais uma perguntinha. No caso, por exemplo, uma pessoa, ela reconhece que já errou, que teve outras encarnações, Sim, onde cometeu desequilíbrios, desatinos, e ela quer melhorar. Será que ela fazendo o bem, ajudando, se tornando uma pessoa caridosa, ela não consegue trocar aquele sofrimento por essa ação benévola em benefício dos outros? Sem dúvida, Alcides. Jesus disse certa vez que ele desejava misericórdia e não sacrifício. Então seria muito mais cômodo para nós pagarmos os nossos débitos fazendo o bem e muito mais proveitoso para a humanidade inteira se ninguém esperasse a visita da dor. Se antes dessa visita, que é tão incômoda, nós nos movimentássemos em favor do nosso semelhante, nos colocássemos na tarefa do bem,
e nós então poderíamos saldar os nossos débitos do passado, beneficiando a humanidade e sendo feliz ao mesmo tempo. Muito bom. Está aí então, a Lila nos trouxe a receita da felicidade, né? Eu acho que o caminho é por aí. Lila, muito obrigado da sua presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos essa oportunidade tão gratificante. E assim, amigos, chegamos ao final de mais um programa Reflexões. Este programa é uma realização do Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela atenção de todos e até sábado que vem a partir das 8h30. E uma boa semana a todos.